Stand-up de Trump, só o circo sem o pão. Cercado de multimilionários, Trump tomou posse em seu segundo governo. A solenidade foi um grande palco com fins midiáticos. Ofereceram o circo e excederam a dose. Declarações bombásticas acerca de anexação de territórios, ataques às minorias e deportações de imigrantes fizeram parte do script antes da posse para garantir a plateia. E isso não quer dizer que algumas promessas nesse sentido não serão cumpridas parcialmente ou esboçadas, mas a solução do staff político do império parece ser a de manter o circo sempre com as luzes acesas e deixar os palhaços do palco full time para garantir o entretenimento da patuleia, enquanto os membros da corte se utilizam de seus cargos para enriquecerem às custas do dinheiro público. O fato é que os republicanos terão que, mais cedo ou mais tarde, cumprir suas promessas, principalmente no campo da economia interna, ou seja, para a maioria dos trabalhadores, pois basearam sua campanha na mentira, contando com a letargia dos democratas, que historicamente estiveram um pouco mais identificados com esse setor, o do mundo real. Mas aí que começa o problema. A pauta de costumes e as piadas sórdidas não substituirão para sempre a economia. E sabemos que o discurso do América Primeiro não é destinado aos trabalhadores, mas sim aos multimilionários que o cercavam na posse. Sim, primeiro virão as Big Techs, depois as petrolíferas, depois os banqueiros, depois as elites financeiras, e o povo ficará onde sempre ficou, ou até pior, somente com a lorota patriota e a lenga-lenga neoliberal. Na posse de Trump, representantes do self-made man, inclusive o escritor Eric Metaxas, fanático fundamentalista, que publicou inclusive uma biografia medíocre de Bonhoeffer, ensaiaram uma provável resposta: depende só de você, e se não conseguir, a culpa será sua por não ter fé. Apesar de todo o circo, o governo Trump precisará entregar alguma coisa para os trabalhadores, e o provável é que entreguem o que sempre entregaram: nada, mais ou nada, com shows pirotécnicos, fanfarras, pílulas de ufanismo e versículos bíblicos para agradar os fanáticos. Fragilidade e comédia. Na semana em que assumiu, o comediante Trump conseguiu, com suas piadas de mau gosto, se indispor com parte da Europa, inclusive deixando de convidar para a posse aliados históricos como a França. Comprou briga com os latino-americanos, com os mexicanos, com os panamenhos e o Canadá. Até a Groenlândia entrou na lista. Bufão, Trump imagina que ainda estamos na década de 1960. O desrespeito aos vizinhos latinos ficou evidente quando respondeu a uma jornalista brasileira de forma menos diplomática possível, afirmando que nós precisamos mais deles do que eles de nós. É o caminho escolhido por Trump para seu stand-up, que acaba se fundindo ao gesto nada engraçado de Elon Musk jogando seu coração para a multidão de forma semelhante à saudação nazista. É só coincidência, dizem os lambebotas de plantão, como foi também o gesto nazista do bilionário fascista Steve Bannon em outra reunião. Depois, os donos do circo e bajuladores remunerados têm que vir a público explicar que o palhaço central não estava imitando um jornalista deficiente. Isto mantém o circo atuante e distrai a população com relação à economia. Acontece que aqui, por mais que nos considerem uma república de bananas, como aliás consideram toda a América Latina, estamos construindo uma resistência sólida às mentiras extremistas e suas piadas de humor negro. E a pergunta que fazemos é se as Big Techs conseguirão transformar palhaços multimilionários que só pensam em seus lucros imediatos em estadistas e defensores da liberdade. Eles apostam que sim, porque tiveram sucesso ultimamente com piadas medíocres, contando sempre com um razoável nível de ignorantes que existe nas plateias, mas desde Cantinflas sabemos que não.
o nosso senso de humor é mais refinado. O ataque de Trump à América Latina, aos países que fazem parte dos BRICS, ameaçando quem buscar alternativas ao dólar com taxações exorbitantes, mostra que os gigantes têm pés de barro. Estão com medo, óbvio. Nem costumavam olhar para a gente e agora fazemos parte de seus discursos. E como seus aliados, supostos patriotas, explicarão a necessidade de nos aliarmos a quem nos demoniza e ameaça? Trump diz que não seremos felizes se dermos a volta nos Estados Unidos da América e incluiu a Espanha como exemplo de integrante dos BRICS. Alguns se perguntam se o comediante de plantão à frente do império sabe utilizar-se da ironia. Logo, um ex-dono de cassino, para quem já teve até ator de filmes de cowboy como presidente, parece uma pergunta normal. Pelo visto, as Big Techs e seus militantes extremistas terão trabalho para convencer o mundo de que os Estados Unidos da América são sérios, como diria de Gaulle. Nós, brasileiros, somos bem-humorados, rimos quase de tudo. Já os orientais só riem no tempo exato. O senso de humor do Ocidente não é muito bem compreendido por lá, no Oriente, mas eles veem nisto uma enorme vantagem quando tratam de negócios com palhaços. Essa crônica foi escrita e lida por mim, Marcos Henrique Guimarães, jornalista e escritor, membro do coletivo Estrela da Encruzilhada, do deputado Dr. Antenor. Muito obrigado.